Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Thay Rosedal e sejam muito bem-vindos ao canal. E a resenha de hoje é de uma paleta que não é novidade, mas talvez alguns de vocês tenham dúvidas sobre como ela performa em pele negra. Hoje vamos estar falando da 12 Shades, ou 12 Shades se você preferir. A segunda paleta da Mariana Saad em parceria com a Oceane. Essa é uma paleta, gente, que eu confesso que eu demorei a despertar interesse sobre ela. A Mari tinha lançado a 9 Shades, que é essa daqui, essa paleta eu ainda não tenho. Mas eu confesso que depois do desempenho dessa paleta aqui, eu fiquei mais inspirada e empolgada em adquirir a 9 Shades, que é essa primeira paleta. E eu queria alguma coisa nova para inserir na minha maleta do maquiador, sombras diferentes do que eu estava acostumada. E aí estava assistindo algumas resenhas, procurando as novidades, me deparei com a 12 Shades, né? Ou a 12 Shades, como você preferir. Eu comprei essa paleta no final do ano passado e eu estava muito ansiosa para adquirir a paleta porque eu só vi feedback positivo dela, as sombras pareciam incríveis e ela é... Essa foi uma das compras que eu fiz que ela superou as minhas expectativas. Essa é uma paleta bem grande, tá? Tem todas as informações dela e a caixinha também. O bom dessas caixinhas é que é uma caixa que ela é exatamente do tamanho da paleta. E como a paleta é desse sistema de abre e fecha com imã, esse tipo de caixa impede que ela abra no transporte e também é uma caixa que você não descarta. Ou seja, não é aquelas caixas volumosas, né, que descartam. E assim, esse tipo de caixa impede que a sua paleta arranhe e suje durante o transporte, sabe? Que vai arranhar é a caixa e não a paleta, né? Ela é uma paleta que tem um espelho bem grandão. Então se você vai viajar com ela, você pode usar ela como penteadeira, né, assim por dizer. E ela é uma paleta toda de tons coloridos, tá? A única cor neutra aqui é esse tom de marrom, que também não é um marrom muito comum não, ele é um marrom mais avermelhado, diferente dos marrons que você acaba encontrando em algumas paletas aí, que às vezes são marrons mais frios ou marrons mais alaranjados. Esse é o marrom mais vermelho, mas eu vou falar dele depois. A paleta é dividida em sombras metálicas, sombras duochrome, ou seja, aquelas que têm reflexo de duas ou mais cores, né? Cores opacas. Como você pode ver, essa não é o que a gente chama de paleta de entrada. O que é uma paleta de entrada? É aquela paleta que você que está começando no universo da maquiagem, essa não seria a sua primeira paleta. Para nós maquiadores, a gente bate o olho numa paleta dessa, a gente não sente falta, por exemplo, de tons neutros, porque essa é uma paleta que vai complementar a nossa coleção. A gente vai trabalhar com ela e com outras paletas que a gente tem dentro da nossa maleta. Mas aqui no vídeo eu fiz tutoriais somente com essa paleta para que você aprenda a desenvolver looks com ela. Inclusive o tutorial dessa maquiagem é aqui, tá? Eu vou mostrar os detalhes dessa paleta e eu já volto. Vocês viram aí bem os detalhes dessa paleta, todas as cores. Elas são sombras bem macias e que elas pigmentam logo na primeira passada. Essa primeira sombra prata é a Unexpect. Depois nós temos um verde com fundo prata chamado Fantasy. Um cobre rosado, Rose Gold. A duochrome, que ela brilha em azul, verde, lilás. Essa é a Fantasy. A Fantasy é a sombra que eu mais gostei nessa paleta. Ela é bem aquela pegada de asa de libélula, é muito bonita. A rosa com fundo lilás é a Fairy Tale. Essa segunda aqui, também em estilo Rose Gold, é a Dazzling. Essa dourada com fundo bronze é a Unique. Esse rosa pálido é a Shy. A sombra roxa é a Rebel, a verde militar é a Secret Garden, a marrom é a Food, a vermelha é a Bose. Todas as cores da paleta que eu achei que não fosse pigmentar muito bem na minha pele foi a Shy, mas ela dá uma excelente sombra de transição.
A Food eu achei que fosse uma cor que fosse ficar bem próxima do meu tom de pele, porque ele é um marrom com fundo vermelho, mas aqui também dá uma excelente sombra de transição, e a Food é uma sombra de construção. Aliás, essas sombras escuras da paleta são sombras de construção. À medida que você vai colocando mais sombra em cima de sombra, mais escura essa sombra vai ficando. Então, não se atém ali àquele primeiro tom que ela revela não, que quanto mais camada de sombra você vai colocando, mais escura essa sombra vai ficando. Achei isso muito interessante. Então, você consegue criar várias gradações de cores com a mesma sombra. A Rebel e a Bose foram sombras que se revelaram excelentes blushes para peles negras. Eu amei muito. O Nick foi uma sombra que eu também gostei muito de usar como iluminador. Eu vou mostrar aí no tutorial, né? E também para iluminar o arco da sobrancelha. Todas as sombras performaram muito bem. Essa é uma paleta que pode sim esfarelar um pouco, mas se você tiver cuidado no manuseio, ela não esfarela não, tá? Então se você ficar nesse esquema, por exemplo, de batidinha, de você bater o pincel na paleta, ela vai esfarelar sim. Mas se você trabalhar com o sistema de arrastar o pincel na paleta, ela não esfarela não, tá? Confesso que a sombra que eu menos fiquei estimulada foi a Unexpected, porque é uma sombra prata e sombras pratas contrastam muito com o meu tom de pele. Então é um tipo de sombra que eu sempre evito ou tomo cuidado, ou acabo indo para aquelas sombras chumbo, né? Que é o prata escuro, que não é um prata claro. Mas ela em parceria com a Fantasy, ela não fica aquela... Sabe, aquela sombra exagerada, bem futurista da década de 90, aquele visual futurista da década de 90, ela não fica nessa pegada. Ela fica uma sombra prata bonita e sofisticada. São sombras, gente, que elas vão funcionar muito bem com a sua paleta de sombras neutras, mas você vai sim conseguir trabalhar com elas sozinhas. Ela, como eu falei, não é aquela paleta de entrada, né? A paleta de entrada, gente, a minha primeira paleta vai ser essa. Não, essa é uma paleta aí para quem já tem alguma coleção de maquiagem, que já tem experiência com maquiagem. Mas se você não tem experiência com maquiagem, deseja ter um outro nível, trabalhar com sombras com outro tipo de performance, você vai conseguir com essa paleta assim. Ela é uma paleta que dá um aspecto muito sofisticado e requintado às maquiagens e parece assim paleta gringa, sabe? Uma das coisas que os últimos lançamentos da Mariana Saad têm me lembrado são os lançamentos da Rihanna, assim. A pegada de cores diferentes, trazer produtos com cores inusitadas, coisas que não estão no mercado nacional, que é bem a pegada da Rihanna, de trazer cores diferentes, iluminadores diferentes. Eu sinto que a Mari tem isso. Outra coisa também é que eu sinto que existe uma linearidade e continuidade na linha. Então, você tem a Nine Shades, vai conseguir usar a Nine Shades com a 12 Shades, você vai conseguir usar a 12 Shades com a Let It Shine, então você vai conseguir usar a coleção dela, porque a coleção dela conversa entre si. Né? Então, se você é fã da Mari e é aquela pessoa que tudo que ela lança você compra, você já percebeu isso, né? Que existe uma certa continuidade na linha. Uma linha não é totalmente discrepante da outra. Por isso que eu acho legal que as cores não se repetem. Uma das coisas que eu sempre observei na coleção da Mari é que sempre tem um tom de dourado. Eu acredito que ela deve gostar muito dessa cor, porque a primeira paleta dela tem dourado, essa paleta também tem dourado, as sombras líquidas dela tem dourado, o iluminador dela é um belo iluminador dourado com fundo rose gold, e a paleta Let It Shine também tem vários tons de dourados, tem 3 tons de dourados na paleta. Então eu acredito que é uma cor que ela deva gostar muito. Mas são tons de dourados completamente diferentes. Como eu disse, a Nine Shades não é uma paleta que tinha me empolgado no primeiro momento, mas é uma paleta que eu pretendo adquirir, porque é uma paleta que conversa muito bem com essa. Uma combinação de cores interessantes, são cores que não se repetem, mas que segue a continuidade da linha de maquiagem delas. Então, para mostrar um pouco do potencial da coleção da Mariana Saad, fique aí com os tutoriais.
Pronto, o olho tá pronto. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou limpar aqui com corretivo, tá? Pro olho ficar mais alinhado, mais certinho. Passar delineador e máscara de cílios e já mostro o olho finalizado. Aqui com corretivo, porque o pincel que eu usei, ele espalhou bastante sombra, né? E aí, com delineador e máscara de cílios, você já viu que o negócio ficou bem organizado. E eu usei 3 cores da paleta, né? Que foi a Shy, que é aquele tom mais rosadinho, a Secret Garden, que é esse verde, e a Fantasy, que é esse verde metalizado maravilhoso, com fundo frio e meio prateado, né? Ela tem uma base meio prata dessa sombra. Vocês viram aí esse primeiro tutorial verde, foi 100% com produtos da paleta. E eu vou fazer um outro bem simples também, mas que dá muito efeito, que foi uma foto que eu usei no Instagram. Foi esse aqui, né? E um outro pra você aprender a mesclar aí essa paleta, tá? Vamos trabalhar um tutorial mais colorido e um outro neutro. E aí vou começar por essa rosa metalizada Fairy Tail. Se você quiser, você pode, por exemplo, botar um batom rosa, batom líquido rosa, como base da Fairy Tail. No centro da pálpebra eu vou usar a sombra Electric. Vou usar com o dedo mesmo, gente, pra pegar mais cor. O Electric é uma sombra do Oconome que brilha entre verde e lilás, sabe? É lindo. E azul. Enfim, cada pele ela vai refletir de um jeito diferente. E aí eu fiz um delineado mais rosado e também botei um pouco desse delineador na linha d'água. Passei como lápis de olho na linha d'água. Você pode fazer isso com batom, enfim, né? Algo magenta pra dar esse resultado. Eu não queria usar delineador preto não, porque delineador preto você já conhece. Eu tô no vídeo, se não me engano, com delineado preto, quando eu gravei a resenha. Então eu queria mostrar uma outra forma de você ter essa maquiagem também. Fica colorido, fica bonito. A sombra Food, que é um marrom avermelhado aqui, ele tem um fundo mais quente. E eu achei que na minha pele ele fosse ficar mais avermelhado, mas não, ele fica bem escuro até. E aí a Food, gente, eu vou botar bem aqui, nesse arco aqui, e vou subindo aos poucos, tá? Coloca bem pouquinho dessa sombra, porque ela é muito pigmentada. Porque eu quero parecer que são várias sombras. Agora, porque a gente vai fazer, a gente vai precisar de alguma base preta que tenha uma certa umidade pra gente fazer o que a gente quer fazer agora, tá? Então você pode usar delineador gel, um lápis de olho bem cremoso, ou até mesmo um batom preto, tá? Se for um batom, você trabalha um olho de cada vez pro batom não secar. E aí eu peguei aqui um pouquinho de um delineador em gel preto. Um pincel lápis bem curtinho. E aí, gente, pra esse delineador ficar mais molinho, eu botei um diluidor de maquiagem, tá? Pra facilitar esse espalhar. Um outro pincel limpo e fofinho e esfuma essa transição, tá? E aí, com a própria sombra Electric mesmo, a Electric, eu vou aplicar essa Electric em toda a pálpebra móvel. Muito simples. Na verdade, meu pincel já tava um pouco sujo da Electric. Eu não prestei atenção, mas como eu ia usar a Electric mesmo na base do olho, então não me importei. Para iluminar o arco da sobrancelha, eu vou usar a Unique, tá? Que é a douradinha, tá? Se você tem pele clara, ela não vai servir para iluminar pra você não, mas como eu tenho pele escura... E aí eu peguei um pouco da sombra Unique e botei aqui também, olha. Olha que olho glorioso. Tenho certeza que você nunca tinha pensado nos smokey eyes desse jeito, não foi? Eu botei uma máscara de cílio bem discretinha, gente, porque eu não queria que a máscara de cílio tampasse a beleza dessa sombra. Mas aí você já sabe, né? Coloca aquele cílio postiço no capricho, aquele que ele é mais longo e mais cheio na pontinha, e ele é mais menorzinho e mais fino na entrada, porque aí você não perde o acabamento de uma sombra dessa, né, gente? Com uma sombra desse nível, você botar aquele cílio que cobre o olho todo, não tem significado. Aproveitando que estamos aqui, gente, lá vamos nós, tá?
Eu vou mostrar também o potencial de duas sombras aqui como blush. A Boss, tá? A Boss é um tom de vermelho, um vermelho um pouco mais escuro. Olha que linda. Eu fiz uma aplicação exagerada, como vocês sabem, para vocês poderem ver no vídeo. Eu vou pegar um outro pincel e vou aplicar a Rebel como blush, tá? Se você tem peles claras, você consegue usar a Shy. Olha que lindo. Vou pegar um pouquinho da Shy também para vocês verem. A Rebel com a Shy. Vou pegar a Unique como iluminador. Que eu já tinha usado ali, né, como iluminador. Tá exagerado, mas é isso aqui, gente, porque a gente é descontrolada na fila do pão. Aqui a Rebel e a Shy como blush, a Boss como blush e a Unique como iluminador. Gente, o potencial dessa paleta é incrível, né? Você viu aí que dá pra fazer uma infinidade de coisas, né? Eu não queria que o vídeo ficasse cansativo, então só mostrei 3 tutoriais e apresentei a Boss e a Rebel como blushes para peles negras. Vocês viram que eles performaram muito bem, eles ficam muito bonitos. Eu coloquei exagerado só pra vocês verem no vídeo, como eu sempre faço, né? Mas eu simplesmente amei. Eu fiquei devendo de mostrar a Daisy e a Rose Gold, que são sombras lindas, e essas sombras que são douradas com fundo cobre, elas ficam muito bonitas em pele negra sem ficarem gritantes, sabe? Eu gosto muito desse tipo de tom. Aliás, eu amo tudo que é Rose Gold porque funciona muito bem com a minha pele. Sobre a paleta, gente, eu gosto muito de vibe colorida, então eu consigo usar essa paleta sozinha, mas ela vai funcionar muito bem com aquelas paletas neutras basiquinhas que você tem aí na sua casa, assim como eu já falei anteriormente. Outra coisa que eu amei foi o design da paleta, esse tom de vinho opaco com detalhes em rose gold, no estilo meio Art Nouveau, que é um estilo artístico que eu gosto muito, eu acho muito bonito. Ele é charmoso e cheio de arabescos e elaborado. Ela tem um tamanho bom, ela não é uma paleta pequenininha, como vocês podem ver, mas, por exemplo, essa é uma paleta que ela cabe toda na necessaire da Mari, sabe? Pra quem viu aqui, eu tenho a coleção toda Let Shine, tem resenha no canal. E essa é uma paleta que ela cabe dentro da necessaire, sim, sabe? É muito bonita essa paleta. E tem um espelho grandão aqui, pra quem gosta muito de espelho. O sistema dela é o sistema de imã e vai ajudar você aí nas suas viagens e tudo mais. Essa é uma paleta que eu levaria pra viagens? Sim, com certeza. Tem uns tons clássicos que vão funcionar para eventos convencionais, como dourado e prata e marrom. Além de ter cores diferenciadas, como vermelho, roxo e as sombras duochrome aqui, né, que são aquelas sombras que brilham com duplo reflexo. É só você mudar a base ali do que você está colocando, botar uma base de batom rosa, uma base preta, e a Fairy Tail ela vai mudar o reflexo. Você não precisa trabalhar 5, 6 sombras dessa paleta para você conseguir um visual elaborado. Você viu aí que a maioria dos visuais eu fiz com 2 ou 3 sombras, bem simples e bem fácil para fazer. Ótimo para nós maquiadores, que agiliza tempo e dá um excelente resultado para o cliente. E ótimo para você que é consumidor final e não é tão habilidoso assim com esse negócio de misturar cores coloridas, né, e tudo mais. O que você acha? Você acha realmente que essa paleta funciona bem em pele negra? Uma das coisas que eu observei dos produtos da Mariana Saad é que os produtos dela performam muito bem em pele negra. Eu confesso assim que eu acho que eles performam de forma muito mais bonita em pele negra do que em peles claras. Óbvio, porque o contraste de claro e escuro está ali. Eu já falei isso quando eu faço resenhas de batom, eu explico isso pra vocês. Os produtos da Mariana Saad são produtos normalmente que têm muito brilho. E produtos que têm muito brilho costumam destacar em fundo escuro. Exemplo, você já observou que joias estão sempre dentro de caixas de veludo escuras? Justamente para destacar o brilho da joia. Então sempre coloca um fundo escuro para que a joia ganhe o realce, né? A pedra, o ouro, a prata ganhe um brilho maior, realce. E é o que eu sinto
que essas sombras fazem, sabe? Elas ficam muito realçadas em peles escuras, né? Elas ficam muito mais brilhantes, como vocês estão vendo aqui, né? Em peles escuras. Acho que Mariana Saad também acertou na formulação de cores opacas para peles negras, porque são sombras que você constrói camadas extremamente pigmentadas. São sombras que elas não saem quando você deposita uma outra camada. E é uma coisa que eu tava sentindo falta nas cores opacas que eu tenho visto por aí. Poucas paletas eu vi em mercado nacional que à medida que você vai depositando, ela vai ficando mais escura, se não for sombra preta, por exemplo, né? E Mariana foi muito feliz nesse tipo de formulação aí. Se você gostou, não esqueça de compartilhar esse vídeo com uma amiga que está aí na dúvida. Será que devo adquirir essa paleta? Será que ela fica bonita em pele negra? Deixe seu comentário aqui embaixo, que já sabe que o comentário de hoje é o vídeo de amanhã. Deixe o like da amizade para saber que você gosta desse tipo de vídeo. Nos vemos lá no Instagram. Um beijo e até a próxima. Bye, bye!